Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Amém. Quero dizer que para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, e um grande privilégio ter sido convidado para participar aqui deste evento tão importante, e eu espero que seja um marco para a igreja brasileira. E para deixar bem claro para muitos aqui que eu sou batista, tá? Alguns pensam que eu sou presbiteriano, mas apesar de amar muito a igreja presbiteriana, eu sou batista. E que Deus abençoe esse projeto maravilhoso e que ele vá além das fronteiras paulistas, alcance todo o nosso Brasil. Amém? Sem demora, abre comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Mais uma vez agradeço os idealizadores, os irmãos pastores que fizeram a minha vinda aqui possível. Muito obrigado mesmo, me sinto grandemente honrado de estar aqui com vocês. Vim lá de Franca, saí lá às pressas, cheguei agora há pouco, terminando aqui, eu já irei voltar hoje mesmo e continuar o trabalho ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz assim a palavra de Deus: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Até aí, feche os olhos, só mais uma rápida oração. Pai, meu pedido é para que tudo que sair desse púlpito glorifique teu nome, faça teu reino avançar e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, presta atenção, vou procurar ser breve. Eu quero falar com vocês essa tarde alguma coisa sobre o Evangelho de Cristo, principalmente sobre a pregação evangelística, a mensagem do Evangelho, bem como as pregações evangelísticas se perderam da nossa geração. Você não encontra nos púlpitos modernos, nos cultos dominicais, uma mensagem clara, extensa, profunda do Evangelho de Cristo. Você não encontra, na maioria dos sermões dos pastores atuais, mensagens evangelísticas que abordam com riqueza de detalhes o Evangelho, que confrontam o pecador e o chamam ao arrependimento. Esta perda é verdadeira, ela está ocorrendo em todos os tipos de igreja, independente da sua linha teológica, quer tradicionais, quer pentecostais. É um tipo de mensagem não ouvida nos púlpitos. Atualmente, a maioria dos sermões, quando são evangelísticos e muitos de natureza arminiana, são exposições rasas do Evangelho, que insistem que pecadores recebam a Cristo, todavia, sem qualquer explicação real do motivo pela qual elas devem fazer isso. Elas insistem que elas venham a Cristo, aceitem a Cristo, recebam a Cristo, se convertam, mas não há uma explicação profunda, clara. Elas são pregações que fazem pouco esforço para abordar a santidade e a justiça de Deus, a condição condenada, caída do pecador, o custo da salvação e também a natureza do arrependimento e fé verdadeiros. O resultado, então, de pregações evangelísticas rasas
que não abordam com profundidade todo o escopo do Evangelho, é que muitas dessas pessoas que professam sua fé em Cristo, em eventos evangelísticos ou sermões evangelísticos nesse tipo de igreja, são profissões de fé não duradouras. São fogos de artifício. Todo aquele entusiasmo do sermão evangelístico, do culto evangelístico, passa rapidamente. Por essa razão, nós temos um número enorme de desviados em nossa nação. E uma igreja que peca muito com o seu testemunho. Então você tem uma gama enorme de pessoas que fizeram parte da igreja e agora estão desviados, e outras que não se desviaram, mas estão integradas no corpo de Cristo, mas que todavia têm um testemunho horroroso. Qual a razão disso? Uma exposição rasa do Evangelho, que não os levará à conversão verdadeira. Então muitos desses desviados, na verdade nunca foram salvos, e muitos desses que não desviaram, mas integram o corpo de Cristo, ofendem a glória de Deus com seu mau testemunho, porque ainda que estejam dentro, também não foram realmente convertidas, uma vez que o que as trouxe não foi uma exposição profunda do Evangelho. E mesmo em grande parte das igrejas reformadas, isso não é muito diferente. Mesmo algumas igrejas se gabando de serem herdeiras de Whitefield, Edwards, Spurgeon, se ocupam mais em apresentar doutrinas aos seus membros, de modo que há pouca apresentação clara do Evangelho. Então você encontra, mesmo em igrejas sérias, reformadas, pessoas doutrinariamente, com conhecimento até profundo, entretanto muitas delas também não se converteram, porque foram apresentar doutrinas antes que fosse apresentado o Evangelho da graça e da glória. Se você vê os grandes expoentes da fé reformada no Brasil e até no mundo, não são muitos que dão ênfase a pregações evangelísticas, profundas, extensas, detalhadas. Qual a razão disso? O porquê desse tipo de mensagem ser pouco pregada ou não alcançar de fato o coração do pecador? Na verdade é que muitos pastores e pregadores, e muitos desses fiéis, eles perderam de vista o sentido da palavra evangelho. A palavra evangelho foi esvaziada do seu sentido. Então muitos púlpitos pensam estar anunciando o evangelho, quando na verdade não estão. Eles perderam de vista o sentido profundo. Houve um tempo em que a maioria dos evangélicos usava essa palavra num único sentido. Isto é, o evangelho era um termo usado para designar as doutrinas salvíficas fundamentais da palavra de Deus. O evangelho nada mais é que tudo concernente à salvação do pecador. Então pregar o evangelho, pregar sermões evangelísticos, tem a ver com todas as doutrinas que envolvem o resgate, a redenção, a salvação do pecador. Entretanto, nos dias de hoje, o termo evangelho foi pervertido. A Igreja Católica foi a primeira a fazer isso, quando empregava o termo evangelho para se referir à graça de Deus concedida através dos sacramentos dos sacerdotes. O esquema inteiro pelo qual a Igreja Papal concede a salvação por obras era chamado evangelho. Então veja só, desde essa época o termo foi pervertido
pela Igreja Católica. Em seguida vieram os teólogos liberais do século XIX, que diluíram o termo evangelho para falar da influência cultural geral do cristianismo, incluindo boas obras sociais. E abrir um parênteses aqui, isso está crescente no Brasil. A pregação dos apóstolos, a pregação dos reformadores, dos puritanos, Spurgeon, Edwards, Lloyd Jones, que consistia em confrontar o pecador até que ele fosse transformado pelo poder do evangelho, foi substituída por talvez missão integral, redimir da pobreza, igualdade social. Então esse termo foi pervertido. E hoje a situação continua crítica, pois os evangélicos arminianos fazem do evangelho nada mais que uma mensagem de autoajuda seguida de um apelo. Enquanto alguns calvinistas abandonaram sua herança reformada, fazendo do termo evangelho um simples sinônimo para doutrinas, querendo dizer com isso que o evangelho abrange todo e qualquer aspecto da verdade bíblica. Isso não é verdade. Veremos mais adiante que o evangelho não quer dizer todo o conselho de Deus. E com isso que nós ficamos, nós tivemos o sentido do evangelho esvaziado. De um lado, carismáticos, arminianos, semi-pelagianos, e do outro, um grupo que se limita apenas no ensino de doutrinas. Onde fica o evangelho nisso? Todo o conselho de Deus não é o evangelho. Com essa nova definição, sempre que um pregador ensina, em alguns casos, ele crê que está pregando o evangelho. Você está falando sobre eclesiologia, teodiceia. Se ele está falando sobre teontologia, alguns entendem que estão pregando o evangelho. Se ele dá uma palestra teológica no encontro de pastores, ele entende estar ministrando o evangelho. Sempre que ensina algum aspecto da doutrina cristã, alguns pensam estar dispensando algum aspecto do evangelho à sua plateia. Isso não é verdade. Alguns pregadores podem passar a vida toda sem dedicar um único sermão a pessoas não convertidas. Sermões em que se explicam a necessidade espiritual delas e lhes mostra Cristo incomodando as suas consciências. Era o que o Whitefield fazia, Edwards fazia, Spurgeon nem se fala. Muitos igualam o evangelho a todo o conselho de Deus. Ele não é, ele está dentro desse termo todo conselho, mas ele não consiste em todo o conselho. Portanto, os pastores dirigem algumas poucas palavras aos não convertidos, aqui e ali durante uma pregação, mas raramente dedicam uma mensagem inteira a essas pessoas, uma mensagem de confrontação. Leia os sermões de Charles Spurgeon. Então você, como seminarista, pastor, ou alguém que está ingressando no ministério, você precisa dominar essa mensagem. Nesse sentido, o que pode ser feito? Como resgatar a pregação evangelística e o sentido correto do evangelho? Não é suficiente simplesmente enfatizar que a definição moderna é uma invenção nova de 50, 70 anos para cá. É necessário provar a partir das escrituras como o termo evangelho foi usado. Então teremos a definição correta. E nesse sentido os pregadores serão convencidos e estimulados a pregar corretamente a mensagem do evangelho. Vamos para a definição do termo evangelho. O que a Bíblia, as Escrituras querem dizer quando usam o termo evangelho? O que Jesus
Paulo, nas suas cartas, quis dizer quando empregou o termo evangelho. Nas escrituras, a palavra evangelho é um termo técnico e é um termo bem específico. Ele nunca se refere à edificação geral dos santos, a todo o conselho de Deus, a doutrinas gerais. Nunca nas escrituras o evangelho é usado num sentido vago ou abrangente. O substantivo evangelion, o evangelion, ocorre 78 vezes no Novo Testamento. E de acordo com os estudiosos, esse termo se refere à revelação do conselho salvífico de Deus, concordante com a pregação de Jesus, ou o chamado à salvação, ou a justiça justificadora de Deus. Esse termo tem a ver com uma mensagem destinada a pecadores, com a intenção de conduzi-los à salvação. Vejamos alguns exemplos na Bíblia onde a palavra evangelho é citada e o que ela está associada. Não precisa abrir, eu vou citar rapidamente. Em Marcos 1, 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Onde a palavra evangelho aparece? Recomendando a necessidade de salvação a toda a população, aqueles que necessitam das boas obras, das boas novas. Marcos 16,15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O termo evangelho é usado aqui, se refere a algo que é apropriado a ser pregado a todas as pessoas do mundo. Tem a ver com atividade salvadora, redentora. Atos 8, 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Refere-se a uma mensagem propícia para inconversos, os samaritanos. Então veja só, ela é específica. O termo é especificamente usado para designar a mensagem salvadora. O clássico Romanos 1,16, pois não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois e também do grego. O evangelho aqui é referido como a mensagem que conduz à salvação. Você não pode tropeçar nessa matéria. O evangelho é uma mensagem específica e, sobretudo, é a mensagem da proclamação da cruz de Cristo. 1 Coríntios 15, 1, 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Aqui Paulo explica o conteúdo do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, o centro do evangelho é a cruz. Então o evangelho é mais que doutrina, ele é um relato verídico. Quando Paulo é indagado pelo rei Agripa, pelo procônsul, qual é a sua defesa? Doutrina? Não, ele vai contar um relato, ele vai falar sobre a história do Messias, da cruz. O primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2, um sermão cristocêntrico, centrado na pessoa e obra de Jesus. Essa é a mensagem do evangelho. Irmãos, será que estamos sendo fiéis à nossa obrigação, conforme diz Paulo no texto que eu abri? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Por que Paulo não se gloriava? Primeiro, o evangelho não é dele, a mensagem não é dele.
ela é de Deus, ela é só o canal. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Nós temos obrigação. Romanos 1 diz que nós estamos em débito. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Todo crente tem uma dívida com o pecador. E qual é a dívida? A pregação. E aí Paulo vai concluir: quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho em Roma. E ele depois termina com o oráculo de maldição lançado sobre ele mesmo. Olha quando ele diz: porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Como você está quanto a essa tarefa, essa missão? Será que estamos sendo fiéis a essa chamada? Não podemos ganhar nossa cidade se os pregadores não estiverem operando corretamente no mais importante e significativo departamento de sua obra, a evangelística. Deus estabeleceu um modo só de pecadores serem salvos, você sabia? Visto que na sabedoria do mundo ele não conhecia a Deus, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Esse é o meio ordinário. Romanos capítulo 10 diz o quê? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram e nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregue o quê? Todo o conselho de Deus? Preguem o evangelho. Como esperaremos que pecadores venham fazer parte da nossa igreja, se não dominamos essa mensagem? Todos vocês conhecem Paul Washer, traga aqui o abraço dele. Ele diz: eu sou pregador de uma mensagem só. O que quer dizer isso? Eu sou pregador de uma mensagem só. Paul Washer tem insistido no mundo todo e tem tentado explorar qual mensagem? O evangelho, porque ao longo dos tempos ela perdeu o seu sentido. Vamos dar algumas dicas aqui como pregar o evangelho na igreja, como iniciar dividir a tarefa do pastor no culto evangelístico. Pastores normalmente dispõem de 3 oportunidades por semana para pregar, alguns às vezes menos. Ele pode dividir seus ensinos da seguinte forma: 1/3 ele dedica ao ensino da palavra, a fim de examinar os corações de maneira aplicada e pastoral. Ele vai destinar 1/3 da sua obra, da sua mensagem, para a obra pastoral. Mais 1/3 ele dedica para instrução doutrinária e didática. É a obra de um professor ou de um doutor. Esta é uma boa regra para equilibrar os dons. E terceiro, o outro terço do seu ministério pode ser dedicado à pregação persuasiva do evangelho. Ele faz a obra do evangelista. Então, a obra de um pastor, de um mestre e de um evangelista, conforme Efésios 4:11. Você pode dividir o seu ministério de ensino em 3 partes: palavra pastoral, a palavra didática, doutrinária, e a palavra evangelística. O que mais que não podemos esquecer? Que o evangelho, ele tem uma dupla função, a pregação. Todos pensam no evangelho em termos apenas de salvação, mas o evangelho também tem a sua função reprovadora. Além de convencer, rogar e advertir com intenção positiva, a pregação evangelística opera negativamente, ofendendo e afastando pessoas impenitentes, interesseiras e insinceras. Portanto, é parte da nossa função proteger a igreja, e uma das maneiras de fazer isso é a pregação do evangelho. Paulo, por exemplo, em Gálatas 5:11, fala da ofensa da cruz, o escândalo da cruz. Fala também dos seus mensageiros como sendo cheiro de morte para morte nos que se perdem, 2 Coríntios 2,16. Evangelho também, cheiro de morte para aqueles que se perdem.
Então, a pregação evangelística tem a função de purificar a igreja e protegê-la dos lobos e dos bodes. Portanto, o evangelho, quando pregado, tem essa função de peneirar e filtrar os obstinados, para que voltem atrás. Peter Masters, pastor do Tabernáculo Metropolitano, pastoreado por Spurgeon, disse: quando a pregação do evangelho é deixada de lado, o elemento de desafio que produz convicção do pecado é grandemente reduzido, e as igrejas podem começar a se encher de pessoas que apenas deram um mero consentimento intelectual à mensagem do evangelho, e comprometimentos superficiais com a sua mensagem. É o que estamos vendo hoje. A falta dessa mensagem tem produzido isso. Porque a árvore é conhecida pelo fruto, não é verdade? Que adianta você ter mudado de doutrina, mas não mudou o coração? Verdade? Muitos estão ansiosos, mude sua doutrina. Se é arminiano, se torne calvinista. Claro, isso é excelente, mas aonde está a exposição do evangelho feita para esse indivíduo antes que ele seja integrado à fé, ao hall de membros? Como é que eu posso dizer que ele é eleito só porque ele conheceu a doutrina da eleição? Não, ele vai saber que ele é um eleito porque ele foi transformado pela mensagem salvadora do evangelho, e não por ter aprendido algum aspecto do conselho de Deus. Isso tem causado um impacto ruim nas novas gerações de pregadores. Já viu os pregadores modernos? Os pregadores mais jovens? Pregações assim têm há tanto tempo caído em desuso, que temos hoje muitos jovens pregadores deficientes, por nunca terem eles próprios ouvido esse tipo de pregação antes de terem subido ao púlpito para pregar o seu primeiro sermão. Eles não têm experiências como ouvintes e nenhuma ideia como pregar dessa maneira. A ausência de exemplos evangelísticos é muito grande em nosso meio. Isso está prejudicando as novas gerações de pregadores. Irmãos, nós estamos lutando hoje com uma espada que teve o seu fio cegado. A espada do evangelho sempre foi afiada e cortante. Portanto, nós temos a obrigação e a responsabilidade de preservar esta mensagem, para que as novas gerações nos tenham como exemplo e sejam pregadores evangelísticos. Vamos ver agora alguns pequenos obstáculos para a pregação evangelística. Aquele que tem o desejo de cumprir com o seu dever evangelístico encontrará alguns obstáculos. Primeiro, a pregação evangelística não é tão admirada quanto a pregação erudita, expondo partes difíceis da Escritura. Portanto, ela não atrai. Uma mensagem simples, mensagem fácil, desperta pouco interesse em pregadores jovens ou até nos mais capacitados, que preferem abordar e discorrer textos, livros difíceis. Essa pregação do evangelho logo fica de lado, por não ser atraente. Não, pregar o evangelho é tarefa difícil. Por exemplo, lá na igreja, no Tabernáculo Metropolitano, eles têm uma escola dominical para 1.700 crianças. E o teste para um pregador pregar, para ser aprovado como um pregador, ele tem que pregar para as crianças. E tem que pregar o evangelho. Se ele for bem interpretado pelas crianças, ele deu um grande passo ao seu chamado de pregador. Segundo obstáculo, o evangelista itinerante pode, com 5 sermões, pregar no mundo todo, um ano inteiro. Entretanto, o pastor local terá que pregar 40 vezes o evangelho por ano em sua igreja. Então isso traz para ele uma dificuldade de ter sermões novos e sermões cativantes. E terceiro,
ele não encontrará muito material de apoio para a preparação dos seus sermões. A maioria dos comentários ajuda na preparação de pregação para crentes. Os comentários quase nunca fornecem sugestões para uma argumentação evangelística. A tarefa desses comentários é elucidar o texto e não propor argumentos para ganhar almas. Então ele vai ter dificuldade também com o material. Você vai ver, por exemplo, pouca coisa, você vai achar isso muito nos puritanos. Comentário do Matthew Henry, que fala bastante, faz bastante aplicações voltadas para o Evangelho. Entretanto, irmãos, e agora eu quero terminar aqui a minha palestra, eu quero encorajar vocês a dominar essa mensagem. Quero encorajar vocês a pregar sermões evangelísticos. Nós precisamos disso. Qual a maior necessidade do mundo? Bom, a gente tem que, para saber isso, temos que ver qual é o maior mal do mundo. É o pecado. Não é o pecado a raiz de todos os males? Qual é o antídoto para o pecado? A vera pregação do Evangelho. Clara, profunda, insistente, comovente pregação do Evangelho. Nós temos que anunciar isso aos pecadores. E para muitos que estão em nossas congregações, precisam ouvir o Evangelho. Apesar de todas essas dificuldades que vão da ignorância do termo até os obstáculos apresentados, devemos cumprir fielmente com o nosso chamado. Conta-se que na primeira capela de George Whitefield em Bristol, construída no auge do avivamento inglês, uma placa foi posta na parede oposta ao pregador, contendo a mensagem de Ezequiel 36:6. Mas se quando o atalaia vir, que venha a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, o seu sangue requererei da mão do atalaia. Isso ficava de frente à capela que Whitefield ministrava. Ou seja, como Paulo disse, sobre nós pesa essa responsabilidade. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Eu recomendo você ler sermões de Spurgeon. Muitos dos sermões do Spurgeon estão recheados do Evangelho, mensagens evangelísticas. E hoje nós temos farta literatura traduzida para o português de Charles Spurgeon. Vai te ajudar muito. Não estou dizendo que é a única coisa que você tem que fazer. Estou dizendo que é uma dos seus grandes deveres e que tem sido deixado de lado pela igreja moderna. Que os pregadores mais velhos instem com os mais jovens a pregarem o Evangelho. Comece a partir de hoje. Vamos orar. Feche os olhos. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para tão importante mensagem, que tem sido esquecida ou desprezada em nosso meio. Grandes coisas o Senhor tem feito, no Brasil e fora do Brasil. Estamos, quem sabe, próximo de um avivamento. Ah, Deus, mas que essa mensagem não seja esquecida, porque ela é o meio que o Senhor decretou para que pecadores fossem conduzidos à fé e ao arrependimento. Resgate em nossos púlpitos a mensagem transformadora, para a honra, para a glória, para o louvor do Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado por essa pequena, rápida participação. É uma honra para mim estar entre vocês. E eu, daqui a pouco, voltarei de viagem para minha casa, para minha terra, Franca. Eu trouxe alguns livros aqui, se alguns irmãos tiverem interesse, eu estarei ali no final, na entrada da igreja, assinando para você. Cartas aos Meus Discípulos é um livro devocional que eu escrevi. Como Passar o Dia com Deus é um manual prático da piedade, né? Como dividir seu tempo com leitura, oração, meditação, prática das boas obras. E o Perfil do Verdadeiro Cristão é uma exposição das bem-aventuranças, onde eu faço aqui características do verdadeiro salvo, do verdadeiro cristão.
Muito obrigado por estar aqui com vocês. Deus abençoe grandemente esse trabalho. Até uma próxima oportunidade.